Mais um vídeo, pessoal. Vamos ver como está a situação em Cuba hoje, dia 25 de 1 de 2026. Olha, o presidente de Cuba se mostra desafiador e afirma que não há negociações agendadas para mudança de regime. Por outro lado, o Wall Street Journal traz para a gente que os Estados Unidos estão buscando ativamente uma mudança de regime em Cuba e que Trump busca pessoas influentes em Havana. O México também avalia suspender a remessa de petróleo para Cuba devido a preocupações com represálias de Trump. Lembra que a Cláudia Sheinbaum, presidente do México, disse que ia continuar. Primeiro disse que ia aumentar a exportação de petróleo. Depois disse não, que ia manter. Agora já está... A aceleração é inevitável. O que a realidade pós-petróleo venezuelano reserva para Cuba? O que a gente deve trazer nesse vídeo, especialmente, é o impacto exatamente da operação americana lá na Venezuela, com a derrubada do Nicolás Maduro, e cessou totalmente. Cuba era totalmente dependente. Muitos dizem, e eu concordo, eu sou um desses que dizem isso, que o colapso de Cuba é uma questão de tempo. Um país que depende de ajudas, não abre o mercado, depende de migalhas de países vizinhos, muitos deles autocracias, ou países de extrema esquerda, ou autocracias ou ditaduras, para continuar sobrevivendo o regime, porque o regime já sobrevive, a população já padece. Quando a gente observa falar sobre Cuba, nós não falamos que a ajuda está sendo enviada para a população, não. Isso é para que o regime continue se perpetuando no poder. Sabe que existem interesses, principalmente de nações ilegítimas, de que outras nações ilegítimas permaneçam gerando aquele pouco de riqueza que ainda pode... O que será que Cuba dá em troca? Armamento, soldados? A gente sabe que o Maduro tinha uma guarda, a guarda pessoal do Maduro naquela casinha ali perto da... Eu fiz um vídeo sobre isso, vou deixar na descrição, sobre a operação americana. Todos eram militares cubanos. Há quem diga até que o Maduro estava lá forçado, que Cuba não queria que ele deixasse. O que é porque realmente foi muito esquisito. Foi feita uma proposta para o Maduro que ele deixasse a Venezuela, fosse para outro país, como até mesmo Cuba, ou Nicarágua, ou Rússia, e deixasse a vice. Ele não quis. Será que ele não quis ou ele estava sendo impedido? Cuba, uma sociedade exausta à beira da crise humanitária. O Marcelo Dojo no Mundo Militar trouxe para a gente aqui também um vídeo bem interessante. Cuba em 2026. Cuba destruída por décadas de ditadura comunista. Está às portas do colapso completo, após perder o petróleo de Nicolás Maduro. Os apagões que já eram frequentes agora são ainda mais constantes. O regime comunista da ilha pode estar prestes a colapsar. Bora dar uma entendida nisso tudo? Vamos dar um resumo rapidola. Eu sou Rodrigo Carvalho e tu estás no canal Geomilitar Mundo. Então eu vou trazer para vocês um resumo atualizado em Cuba, em 25 de janeiro de 2026, com base nas principais notícias que eu encontrei, pessoal. Situação geral: economia e crise energética. Cuba enfrenta uma das piores crises econômicas humanitárias de sua história recente. O país tem passado por escassez severa de petróleo e combustível, com filas longas nos portos e cortes de energia frequentes. Crise econômica profunda com impactos de serviços públicos, transportes e abastecimento básico. A população enfrenta apagões e falta de combustível, alimentos e medicamentos, o que agrava a vida cotidiana. Grande parte dessa crise está ligada ao fim dos envios significativos de petróleo para a Venezuela, pela Venezuela, após a captura do presidente Nicolás Maduro em janeiro de 2026 por forças americanas, o que interrompeu o principal suporte energético que Cuba recebia. A Reuters traz para a gente: o governo Trump considera ainda um bloqueio naval para interromper totalmente as importações de petróleo cubano. Segundo reportagem,
Em 23 de janeiro, a Reuters, o governo do presidente dos Estados Unidos está considerando impor um bloqueio total às importações de petróleo para Cuba, como parte de possíveis novas táticas para promover uma mudança de liderança no país caribenho, informou nessa sexta-feira. Cuba, uma sociedade exausta à beira de uma crise humanitária. Nessa edição do boletim informativo, como o êxodo em massa está levando Cuba à beira do colapso, os protestos no Irã e a nova ordem que divide Mumbai. Pessoal, como a gente pode saber, como nós já sabemos, um país em que a população, parte da população, prefere se aventurar em botes feitos de garrafas PET para tentar sair da ilha e chegar em outro continente, arriscando ficar dias e dias, semanas, às vezes até meses no mar, para encontrar uma embarcação ou outro país, não é normal. Alguma coisa está errada. Então, infelizmente, muitos ainda defendem o regime cubano. Tudo bem, tu pode até criticar que os Estados Unidos pode exagerar de alguma maneira, mas esse exagero é um grão de areia perto do sofrimento que a população cubana passa há décadas. Sim, fim do petróleo venezuelano provoca longas filas nos portos. CM News traz para a gente. Impacto econômico e fim das exportações de petróleo venezuelano poderá significar uma queda de 27% no produto interno bruto de Cuba. Olha esse posto de combustível cubano. Isso aqui eles devem ter escolhido ainda uma foto mais bonitinha. Então não tem gasolina em Cuba. O fim do fornecimento de petróleo venezuelano, que em 2025 acumulava cerca de 30% das necessidades. Isso aqui é colapso, pessoal. Cuba já vinha sofrendo, mesmo com fornecimento cubano ou com fornecimento venezuelano, mesmo com fornecimento de petróleo russo, mesmo com o petróleo iraniano, Cuba já vinha tendo um problema energético severo. Até Havana, a capital, que é a parte mais bonitinha de Cuba, que muito socialistazinho de extrema esquerda tem mania, então aqui, olha, tem até escada rolante. É a parte mais bonitinha de Cuba ali. Mesmo ali estava tendo apagão. O resto de Cuba é difícil ter luz. Tem também o problema do equipamento energético de transformadores e as poucas refinarias que estão totalmente devastadas, destroçadas. Então, a estrutura cubana, a infraestrutura energética cubana, mesmo com as doações de países socialistas, comunistas e ditaduras, já vinha colapsando, já tinha problema. 30% a menos é quebra total, é uma questão de tempo. Um estudo fornecido à agência F pelo economista cubano Miguel Alejandro Hayas estima que o impacto econômico do fim das exportações de petróleo venezuelano poderá significar uma queda de 27% no PIB interno bruto, um aumento de 60% nos preços dos alimentos e um aumento de 75% nos custos de transporte em Cuba. Sentado na sua moto sob o sol arrasado Havana, no meio de uma longa fila de carros à espera, a sua moto, sob o sol, a abastecer, Jesus Mendes, de 66 anos, com seu característico humor caribenho, analisa a situação de Cuba. Sem o petróleo venezuelano, a situação é dura. Eu tomo Viagra para me manter forte. Para tu veres, o humor é a única coisa que resta à situação cubana. A escassez de combustível em Caracas, após a deposição de Maduro, levou a reaparecimento de filas em bombas de gasolina, um cenário familiar na ilha que sugere desaparecer a cada nova crise num país habituado a viver no limite. Agora, a CNN traz para a gente também que Cuba rejeita a ameaça de Trump de que não receberá mais petróleo e dinheiro. Cuba rejeita. Como sempre, CNN, praticamente um folhetim comunista, tinha que dizer: o presidente de Cuba, o Díaz-Canel, rejeitou a ameaça. Rejeitou a ameaça. O que é rejeitar uma ameaça?
A ameaça está feita, não tem como tu rejeitar. E diz que o país não receberia mais petróleo nem dinheiro. Nesse domingo 11, após o ataque na Venezuela e a captura do ditador Nicolás Maduro, Trump disse que Cuba viveu por muitos anos com grandes quantidades de petróleo e dinheiro da Venezuela. O presidente americano também sugeriu que o país caribenho fechasse um acordo com Washington antes que seja tarde demais. Eu acho que isso seria muito, mas muito positivo para o povo venezuelano que esse acordo saísse. É uma coisa perfeita? Não é. Não existe perfeição. O próprio capitalismo é imperfeito. Eu tenho severas críticas à democracia. Como vocês sabem, na minha opinião, não existem países, não era para existir fronteiras. Mas, ainda assim, é uma alternativa muito melhor ao comunismo. Isso aí é óbvio, isso aí é um fato. Cuba sempre teve uma economia baseada e centralizada estatal, com grande dependência de importações de subsídios externos, especialmente do petróleo venezuelano. Desde a década de 2000, essa dependência tornou o país vulnerável quando o apoio foi cortado. Mas o que aconteceu com o petróleo venezuelano? Até muito recentemente, Cuba dependia do petróleo da Venezuela para cerca de 30% de suas necessidades energéticas. Em janeiro de 2026, após uma operação dos Estados Unidos na Venezuela, que resultou na captura de Maduro, o envio de petróleo cessou totalmente. O presidente americano afirmou que não haverá mais petróleo nem dinheiro venezuelano para Cuba. Sugeriu que Cuba faça um acordo com Washington. Essa interrupção de petróleo colocou Cuba numa situação energética crítica, com dificuldade para gerar eletricidade e manter serviços básicos. Não era bem uma doação. Cuba dava em troca treinamento militar, pessoal militar e uma série de outras coisas escusas que a gente nunca vai saber, mas que o futuro pode trazer investigações. México e a ajuda com o petróleo a Cuba. A presidente do México, Claudia Sheinbaum, anunciou que seu governo continuaria enviando petróleo a Cuba como gesto de solidariedade, apesar da pressão dos Estados Unidos. No entanto, há relatórios e relatos detalhados que o México está reconsiderando esses envios por medo de retaliação americana, o que aumenta a incerteza. Veja bem, retaliação americana é uma maneira de dizer que o México prefere se alinhar aos Estados Unidos do que a Cuba. Porque é assim que funciona a geopolítica. Quando tu tens uma indiferença, algum problema com o país, tu faz uma retaliação. Tu deixa de ajudar, tu cobra um pouco mais de tarifa, ou tu iguala a tarifa, ou alguma outra coisa. Intervenção militar é o último patamar da escalada. De repente, um corte de algum acerto, de algum ajuste diplomático já basta. A grande verdade é que você não pode servir a Deus e ao mesmo tempo. Você tem que escolher um lado. É assim a geopolítica. No final, quem fica em cima do muro acaba caindo. Isso significa que o México pode suprir parte da demanda cubana por agora, mas a situação ainda é frágil, porque Cuba precisa de um fluxo contínuo e está sob forte pressão geopolítica. A pressão política e possíveis mudanças de regime, a gente pode ver a aceleração ao inevitável. A gente tem aqui também, na sequência de prisão do presidente venezuelano Nicolás Maduro, uma operação ousada em 3 de janeiro. Eu vou deixar o link desse vídeo. Pessoal, não te esquece de curtir esse vídeo, compartilhar com os seus amigos e principalmente te inscreve no canal. A tua inscrição é importante para que a gente suba mais um patamarzinho no YouTube e continue trazendo para vocês aqui vídeos praticamente diários sobre situações parecidas com essa no mundo inteiro. Temos acompanhado os conflitos no Irã. Deixarei também no card ao lado e alguns links na descrição. Altamente dependente do petróleo venezuelano. Como Cuba é altamente dependente do petróleo venezuelano, ela enfrenta sua pior crise econômica desde os revolucionários comunistas tomaram o poder há 67 anos
que Cuba vem declinando. Agora chegamos aqui no México, pessoal. O México avalia suspender remessa de petróleo para Cuba devido à preocupação com represálias de Trump, dizem fontes. Pessoal, eu acho que não trata-se de represália, trata-se de escolha. Um país ele tem que escolher. Infelizmente, o Brasil, nosso país, está escolhendo se alinhar com Cuba, com Venezuela, com Rússia, ao invés de se alinhar com a parte do mundo que é democrática, que é mais civilizada. O governo mexicano está reavaliando a possibilidade de continuar enviando petróleo para Cuba, em meio a crescentes temores dentro da administração da presidente Claudia Sheinbaum, que o México possa sofrer represália dos Estados Unidos por conta dessa política, que representa uma tábua de salvação vital para a ilha caribenha, governada pelo Partido Comunista, segundo 3 fontes familiarizadas com as discussões. Eu acho que você compactuar com massacres de pessoas, com um regime que massacra, que humilha, que pisa sobre seu povo, você está sendo tão criminoso quanto o regime que ali está. O bloqueio imposto pelos Estados Unidos a petroleiros na Venezuela em dezembro e a dramática captura do presidente Nicolás Maduro nesse mês interromperam os embarques de petróleo venezuelano para Cuba, deixando o México com o maior fornecedor individual era a Venezuela. Hoje o México é o maior fornecedor individual de petróleo para Cuba, que sofre com a escassez de energia e apagões generalizados. O papel crucial do México no envio de petróleo para Cuba também colocou o vizinho do sul dos Estados Unidos na mira de Washington. O presidente Trump enfatizou que Cuba está pronta para cair. Disse em uma postagem na Truth Social em 11 de janeiro, não haverá mais petróleo nem dinheiro indo para Cuba, zero. Publicamente, Sheinbaum afirmou que o México continuará enviando petróleo para Cuba, alegando que as remessas são baseadas em contrato de longo prazo e consideradas ajuda nacional. No entanto, fontes do alto escalão do governo mexicano disseram que a política está sob revisão interna, à medida que cresce a preocupação no gabinete de Sheinbaum que os envios possam antagonizar Trump. Então, provavelmente esses envios eles vão diminuir, ou eles vão simplesmente ter seus navios apreendidos. Olha, o Wall Street Journal traz para a gente também que os Estados Unidos estão buscando ativamente uma mudança de regime em Cuba até o final do ano. Pessoal, pressão política e possível mudança de regime. Nos últimos meses, diversas matérias internacionais discutem a possibilidade de uma mudança de regime caindo em Cuba ainda nesse ano de 2026. A administração dos Estados Unidos estaria ativamente procurando formas de promover transição política em Cuba até o final do ano, inspirada pela operação na Venezuela. Não há até o momento nenhum acordo público ou formal para que o presidente cubano deixe o poder. As negociações bilaterais formais entre Cuba e os Estados Unidos não foram ainda anunciadas. Importante, Cuba permanece oficialmente hostil às exigências americanas e o governo cubano declarou que não há negociação agendada com os Estados Unidos. Crises sociais e protestos em Cuba. Desde 2024, Cuba já vinha enfrentando protesto contra escassez de energia elétrica, aquilo que eu falei no início do vídeo, falta de alimentos, condições de vida degradada e repressão política intensa. Esses protestos começaram inicialmente em março de 2024 e continuaram em ondas até hoje, dia 25 de 1 de 2026, refletindo o descontentamento com o sistema político vigente desde a Revolução de 1959. E eu abro um parêntese aqui, pessoal, para o povo de Cuba ir às ruas e se manifestar, é porque o negócio está muito ruim. Para a população, para a maioria da população, eles não ligam muito se é ditadura, se é teocracia, se não faltar comida, se não faltar emprego, se tiver diversão, se o país estiver bem. Mas da feita que o negócio começa a ficar ruim,
que as pessoas começam a emagrecer sem querer, né? É muito engraçado, tem até uma matéria, se eu não me engano, ela é de 2025 ou 2024, que a matéria diz, olha que bom, Cuba tem o menor índice de obesidade do mundo. Olha que cara de pau da matéria esquerdista. Eu nem vou trazer essa matéria aqui, mas se vocês pesquisarem no Google vocês acharão. Claro que lá tem o menor índice de obesidade, não tem comida, o pessoal passa fome. Me dá nojo esse pessoal. Esse vídeo traz reportagem recente. Resumo em Cuba de 25 de janeiro de 2026. Cuba está em profunda crise econômica, energética e social. A perda do petróleo venezuelano agravou uma situação que já era difícil, resultante de décadas de centralização econômica e embargo externo. O México está tentando ajudar com o fornecimento de petróleo, mas isso pode ficar complicado por pressões externas. Não existe um acordo público para a saída do líder cubano. E negociações formais com os Estados Unidos não estão em andamento, mas tem negociações informais. Só o presidente nunca vai dizer, não, eu vou sair. Ele vai sair, mas negando. As tensões geopolíticas e a pressão externa aumentam a incerteza sobre o futuro político da ilha. Ainda tem aquela outra questão de que, será que ele pode deixar? Será que ele está sendo forçado por algum outro país, através da força, a permanecer no poder, para que impeça que o país se liberte e continue enviando riquezas necessárias, como principalmente treinamento militar, escondendo alguma coisa ali no país? Será? Obrigado por assistir esse vídeo até o final. Vou deixar um QR Code ao lado caso você queira apoiar o nosso canal. As tuas inscrições e as tuas curtidas no vídeo são muito importantes.